Você já parou para pensar sobre a admiração do narcisista pela vítima? Será que narcisista admira a vítima? O que você acredita que passa pela mente de um narcisista nesse quesito de admiração? Será que ele admira? Será que ele não admira a vítima? O que ele sente de fato pela vítima? Hoje eu vou falar sobre esse tema e ao final desse vídeo você vai compreender com clareza o que rola aí nesse cenário do narcisista, ou melhor dizendo, nesse cenário do narcisismo patológico. Eu recebi uma pergunta de uma seguidora minha, de um nome bastante interessante, que se intitula como Púrpura Perpétua, né? Eu espero que essa púrpura possa brilhar adquirindo o nosso conhecimento, né? Tem muitas púrpuras por aí que não estão brilhando mais após um relacionamento abusivo, né? É um tema bastante delicado. E assim, ela pergunta, né? O narcisista, ele admira a vítima? E eu respondo que sim, de um certo sentido, e não, se avaliarmos de outro sentido. E aí você talvez diga, mas Sérgio, como assim sim e não? Ele admira ou ele não admira? O que acontece no narcisismo patológico, nesse quesito, é que o narcisista, na verdade, ele não admira a vítima. Ele admira uma imagem idealizada que ele cria da vítima. A gente chama isso de idealização narcísica, ou fase de idealização, que é a fase onde o narcisista está executando aquilo que a gente chama de love bombing, né? Ou bombardeio de amor em tradução livre, que é quando o narcisista está cobrindo a vítima, ou como diz o H. G. Tudor no seu livro Manipulação de 2015, ele fala em afogar em amor, né? O narcisista está afogando a vítima em amor. Ele está dando tanto amor para aquela vítima, ele está fazendo tantas coisas, ele está se mostrando uma pessoa assim inanimada, um ser de outro mundo, de outra galáxia, né? Fazendo com que a vítima enxergue ele como uma pessoa mais que perfeita. Nessa fase do love bombing, onde ele bombardeia, ele se mostra aquela pessoa maravilhosa, incrível, que todo mundo sonhou, ele está justamente idealizando a vítima. Mas não é uma admiração legítima. Por quê? Porque ele está acreditando, né? Uma das características do narcisista é que ele acredita ser merecedor, ele acredita ser único, ele acredita ser especial. Então, quando ele vê aquela vítima, ele está entendendo da forma doentia dele que essa vítima vai ser aquela que vai realmente dar a ele tudo que ele merece. Ou seja, é sempre sobre ele, é tudo sobre ele. Então não é sobre você, não é sobre a vítima. E é claro que a vítima, dentro desse contexto, ela quer acreditar, ela precisa acreditar nisso. Sua carência, muitas vezes muito elevada, a sua dependência emocional muito elevada, a sua autoestima muito reduzida, na maioria dos casos, faz com que a vítima queira acreditar, ela deseja acreditar. Tanto que a vítima entra numa fase de negação, quando ela começa a descobrir que o narcisista não é aquela pessoa que ela esperava, que ela achava, que ela também idealizou. A vítima também idealiza. Então, assim, esse é o ponto fundamental que mostra pra gente por que o narcisista não admira a vítima. E um outro ponto também, tá? Inclusive, isso aqui que eu vou falar, isso é um critério diagnóstico, isso é um critério que faz com que a gente entenda que uma pessoa tem de fato o transtorno de personalidade narcisista.
tá? É claro que além da formulação de hipóteses que o psicólogo faz quando está atendendo uma pessoa onde haja suspeita, né, de ter esse transtorno, ele usa a observação, a escuta e também instrumentos, testes, exames psicológicos, né? A gente tem, por exemplo, inventário multifatorial de personalidade, inventário de personalidade narcisista, né? A gente tem aí uma série de instrumentos para investigar se existe o narcisismo naquela personalidade. E aí é claro que um dos critérios, né, é a inveja. O narcisista, ele tem inveja. Isso é algo que muitas vezes é deixado de lado ou é colocado como um fator de menor importância ou é pouco falado em muitos dos vídeos que eu vejo por aí. Mas o narcisista, ele tem a inveja, ou seja, ele tem um sentimento profundo de insegurança. Estudos, né, de professores de universidades do Reino Unido, como Shen Ki-moon, né, Julia L. Hall, uma pesquisadora desse tema, mostram que o narcisista tem é insegurança. E ele, para aplacar essa insegurança, ele vai diminuir a pessoa que está ali com ele, né? Então, isso é uma forma que o narcisista usa para ele não se sentir tão pior, ou para se sentir um pouco menos pior, né? Inclusive, esse é o princípio que explica e que dá origem ao chamado bullying narcísico, né? O bullying narcísico é isso. O narcisista, desde muito cedo, é claro que existe uma idade para a gente diagnosticar, porque, por exemplo, na adolescência, existem fases ali onde podem surgir comportamentos narcisistas, mas que não tenham ligação com transtorno, né? Tá vendo? É por isso que a gente alerta aqui sobre a importância de você buscar apoio de um profissional que seja especializado nessa área, nesse tema, para que você tenha a orientação correta. Eu tenho visto muitas orientações assim, mirabolantes, e a gente precisa se ater a esses detalhes, né? A adolescência é um período muito difícil para você querer diagnosticar alguma coisa nesse sentido, por essas razões que eu já expliquei aqui, né? Então, assim, quando a gente está olhando para essa questão do transtorno de personalidade, a gente precisa perceber bem os critérios, né? Usando todas essas ferramentas, né? Mas focando nesses detalhes. Por exemplo, a inveja, ela é um item, um critério diagnóstico para a personalidade narcisista, porque, como eu digo a vocês, a insegurança vai fazer com que ele precise diminuir o outro, né? E o narcisista, por exemplo, numa fase escolar, ele vai ser aquele aluno que provavelmente... Opa, tentaram me ligar aqui. Eu espero que não seja nada narcísico, né? Mas eu prefiro continuar aqui. Então, como eu estava falando, né, aqui, então a gente tem essa questão, né, de que o bullying narcísico muitas vezes vai surgir de um sujeito que já tenha inclinações narcísicas e às vezes muito cedo. Isso aparece, por exemplo, no ambiente escolar, né? Tem muitas experiências de bullying no ambiente escolar que parte de uma pessoa que já está mostrando algum tipo de tendência ou de inclinação para esse transtorno de personalidade. E isso a gente precisa observar. E dada essa ideia, a gente vai pensando, né, como vai ser as relações desse sujeito. Ele vai construindo relações sempre com essa coisa do sabotar, né? Ele está sempre pronto para sabotar o outro nas relações, né? Porque o narcisista, movido por essa inveja, que tem esse fundo de insegurança, vai fazer muitas vezes com que qualidades daquela pessoa sejam colocadas como se não fossem nada, ou como se não significassem tanto, ou até mesmo como se fossem um defeito, né? O narcisista pode pegar uma questão
de tradição, né? Uma tradição que a pessoa siga ou que ela tenha, e ele pode colocar aquilo ali como uma coisa ultrapassada, né? Para não reconhecer que aquela pessoa tem valores, que aquela pessoa preza uma série de coisas. Um exemplo disso é o que acontece, por exemplo, nas situações onde tem datas comemorativas, né, que é muito comum que o narcisista ele vai estragar essas datas comemorativas. Se você olhar, você que passou por um relacionamento abusivo, você olha para o histórico de brigas, de confusões que você teve nessa relação e verifica se não eram justamente, ou melhor, principalmente em datas comemorativas. Você vai ver que é isso. Eles têm uma especial dedicação para estragar esse tipo de situação. Então, basicamente, é isso que é preciso ter em mente, né? Quando a gente está pensando sobre essa questão de admiração e quando a gente está entendendo que não é uma questão de admirar a vítima, mas é sim uma questão de confirmar. Para o narcisista, ele tem que confirmar que ele é tão superior, que ele é tão especial, que ele realmente encontrou alguém que vai atender às necessidades dele. E não é porque ele admire a vítima. Pelo contrário, como ele vai ter inveja, então ele vai viver fazendo com que a autoestima dessa vítima seja minada de várias formas. A gente explica em diversos vídeos aqui no canal como é que isso acontece, tá? Então, basicamente é isso. Você quer aprender um pouco mais? Você deseja aprender ainda mais sobre isso? Você quer aprender sobre as táticas do narcisista, sobre o que ele faz, sobre como ele estabelece a lógica de controle sombrio e manipulatório? Então, eu recomendo a você que você adquira o nosso e-book Sedução Narcisista e Love Bombing. Eu vou fazer aqui uma promoção especial para você que me acompanha. Você vai levar esse e-book por metade do preço, 50% off, 50% de desconto. Lá na plataforma, ele está disponível em grandes plataformas como a Hotmart, mas adquirindo diretamente comigo, eu vou fazer essa promoção para você que me acompanha no canal. Eu deixo aqui na descrição o meu contato. Você entra em contato comigo, me informa, olha, eu acompanho você no canal do YouTube e eu quero o meu desconto. E eu vou passar imediatamente para você o e-book Sedução Narcisista e Love Bombing volume 1, aonde eu explico tudo isso, explico como que o narcisista ele cria essa lógica de controle, como é que ele começa com isso, da onde que ele parte, falar de algo que é pouco falado por aí e que certamente você não vai encontrar essa informação tão facilmente disponível, porque ela é fruto de pesquisa, de estudo, de um recorte de ideias que se articulam para nos ajudar a entender como esses perpetradores do abuso emocional agem na sua vida. Então, entre em contato e seguimos juntos, vencendo o narcisismo.